cabeça baixa, você certinho. Aqui, ó. Tô sendo só você, né? Jogar a cara na reta assim, ó. Afastar um pouquinho aqui. Não vou tirar o menino no meu zoom, não. Graça e paz. Deixa eu ver quem é que tá por aí. A irmã Maria. Deixa eu só chegar pra trás aqui um pouquinho a câmera pra poder ficar aqui. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. A paz, Zenaide, a paz. Se você mexer ali vai ficar tremendo a câmera. A paz do Senhor a todo mundo. Thaís, que entrou agora, a graça e a paz. Mais um dia nós estamos aqui, né? Vamos juntos novamente cultuar o nome do Senhor. E como é bom nós sabermos que nós estamos em família, mesmo cada um em sua casa, separado um do outro. A paz do Senhor Thaís, a paz do Senhor irmã Maria, a irmã Gracinha, né? E como é bom, né, nós sentirmos a presença do Senhor e sentirmos o carinho dos irmãos, mesmo à distância, né? Traz uma paz ao nosso coração, né? Nos dá uma nova esperança e isso é muito bom, né? Lembrando que os irmãos, né, que tiverem passando algum tipo de necessidade, às vezes está faltando algum alimento na sua casa, os irmãos podem estar entrando em contato com o irmão Osmar, né? Ele é o diácono responsável por essa área na igreja, né, de beneficência. E é bom que os irmãos entrem em contato com ele, que com certeza ele vai estar movimentando os outros irmãos, aqueles que puderem, né, estar doando alguns alimentos para poder ajudar o celeiro de cada um dos irmãos da nossa igreja. Muitos irmãos eram beneficiados através de sacolões todo mês na nossa igreja. Então é muito importante, é de suma importância que você que ajudava antes, né, continue ajudando. Entre em contato também com o irmão Osmar, os irmãos que puderem doar, já entre em contato com o irmão Osmar, que com certeza ele vai estar distribuindo esses alimentos para quem está precisando, né, com certeza. E sabendo também que tem alguns irmãos da nossa igreja que fazem alguns tipos de serviço, né? Tem que de repente vá na sua casa, o irmão Osmar mesmo, ele vende desinfetante, ele vende cloro, né? Os irmãos, outros serviços, né? Que os irmãos forem lembrando, os irmãos colocam aqui nos comentários que a gente vai estar falando. Muito bom rever vocês. Irmã Luzia, graça e paz, tô vendo você aqui. Então, irmãos, aqueles irmãos que fizerem algum tipo de serviço, né, prestar algum tipo de serviço, os irmãos coloquem aqui nos comentários pra gente estar lembrando quais tipos de serviço cada irmão presta, que de repente consegue ir na sua casa, né, pra poder prestar esse serviço sem precisar se expor, não é verdade? Nós temos que tomar cuidado e usar também o álcool gel, mas a gente também tem que, o máximo possível, ajudar uns aos outros, né? Eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos. Nós vamos estar aqui clamando ao Senhor. Eu peço que você, juntamente comigo, né, esteja aí intercedendo, esteja aí confirmando, concordando, né, com a oração, né, que o teu coração esteja pulsando em querer, né, ver a glória de Deus, ver o mover de Deus nas nossas vidas. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, num Deus que faz, né, do nada tudo, e nós acreditamos que Ele continua sendo bom, continua sendo perfeito e a vontade dEle sempre vai prevalecer. Então feche seus olhos nesse momento em nome de Jesus. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, porque Tu, Senhor, é o nosso Rei, é o nosso Salvador.
Tu és, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, neste tempo, em outros tempos, Pai. Senhor, a Tua presença tem que ser constante, a alegria da Tua salvação tem que estar na nossa vida, tem que ser constante também, ó Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus Criador dos céus e da terra, e nós adoramos e nós acreditamos que Tu és o nosso Criador, que Tu és o nosso Redentor, que Tu és a rocha inabalável, ó Deus, que nós estejamos firmados nessa rocha inabalável, que é Jesus Cristo, ó Deus, que os nossos pés estejam firmes na rocha, Senhor, que nós não venhamos vacilar nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor, mas que nós possamos, Senhor, avistar o alto. E é de onde vem o nosso socorro. Nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra, do Deus que cuida de todas as coisas. Ó Deus, nós estamos aqui neste momento, clamando a Tua presença, clamando, Senhor, pelas famílias que estão enlutadas nesse momento. Senhor, quantas vítimas já, Senhor, já desse Covid-19, ó Deus, quantas vítimas já foram, Senhor, quantas famílias enlutadas que não puderam nem fazer um velório decente para os seus familiares, seus parentes, ó Deus, fazendo, Senhor, muitas vezes um enterro às pressas, ó Pai. Ó Deus, tenha compaixão e misericórdia de cada família, Pai. Também tenha compaixão e misericórdia de cada pai de família, ó Deus, que levava o sustento para sua casa, ó Deus, e que nesse momento, Senhor, não está vendo solução, não está vendo jeito, não está vendo recurso, Senhor, para continuar mantendo financeiramente a sua casa, Senhor, o seu celeiro, ó Deus. Senhor, envia o recurso, envia a provisão, Senhor, envia nós, Senhor. Senhor, o Senhor fala a quem o Senhor enviaria, Senhor, e nós estamos aqui para socorrer viúvas, órfãos, Senhor. Senhor, nós acreditamos na Tua palavra, Senhor, que nós venhamos viver a Tua palavra, ó Deus. Não nos deixe, Senhor, esmorecer, Senhor, que a nossa fé não venha se perder no meio desse caos que está a humanidade, ó Deus, que a nossa fé seja firme e constante em Ti, ó Deus. Abençoe, Senhor, cada lar representado, que haja a Tua paz, que haja o Teu amor, Senhor. Que haja, Senhor, alegria, que haja, Senhor, a paz em meio às guerras, Senhor. Senhor, vá abençoando os relacionamentos, Senhor, de casais, entre os casais, entre filhos, entre pais e filhos, Senhor. Vá abençoando entre irmãos, Senhor, entre todos os familiares, Senhor. Esse é o tempo de nós buscarmos a face do Deus Altíssimo. Senhor, em nome de Jesus, buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai enquanto Ele está perto, assim diz a Tua palavra. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós damos todo o mérito e toda a credibilidade, Senhor, das nossas vidas a Ti, Senhor, porque o Senhor nos resgatou e o Senhor nos resgata todos os dias do pecado, e o Senhor a cada dia mais nos estende a Sua mão e nos consola e nos exorta, nos repreende, nos abençoa, nos acalenta. Ó Espírito Santo de Deus, a Ti, Senhor, nós rendemos graça, louvor, adoração. A Ti seja dada sempre a honra e sempre a glória por todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje nós estaremos fazendo esse momento de louvor novamente, mas nós já estamos entrando em contato com os outros ministros de louvor da nossa igreja, né? A irmã Laila não vai poder fazer, o Gabriel também não vai poder fazer, né? Geralmente tem problema no celular, coisas assim. O irmão Jean já tá certinho para fazer, né, essa parte de louvor no domingo às 19h30, porque no domingo às 19h30 começa o nosso culto. Quarta às 20h, sexta às 20h e domingo às 19h30. Vamos começar louvando o nome do Senhor? Se você quiser dar sua sugestão para o louvor, coloca aqui nos comentários que com certeza, em nome de Jesus, a gente vai estar lendo aqui, né? E se possível, a gente vai estar louvando junto. Vamos louvar juntos ao Senhor? Glória a Deus. Vamos começar louvando o Pai Nosso, né? Nós já louvamos ao Senhor através da nossa adoração, da nossa oração, e agora nós vamos orar novamente através do louvor, em nome de Jesus.
verdadeiramente aqui, Senhor, como é no céu, ó Deus. Em cada casa seja como é no céu, ó Pai. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Aleluia! Dê um glória a Deus aí onde você está. Diga um aleluia, amém. Nós cremos, Senhor. Pai nosso no céu, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer na sua casa. Deixa Deixa o céu descer. Deixa o Espírito Santo inundar o seu lar nesse momento. Deixa o céu descer. 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 Aleluia. Deixa o céu descer neste lugar, Senhor. Oh, Em cada Jesus. coração, em cada mente, que as nossas mentes sejam voltadas a Ti, Pai. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, glórias. Aleluia. Para todos sempre. Te adoramos, Adoramos ao Teu nome, porque Teu. Aleluia. Teu é o reino, Senhor. Aleluia. Deixa o céu descer, Senhor. Oh, Jesus. Vamos declarar que Teu é o reino. Teu é o reino, Teu é o poder e Tua
Senhor. Toda majestade sempre será do Senhor. Aleluia, glória ao nome Teu é do o reino, Senhor. Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós declaramos aqui que Ele nos deu o pão de cada dia, que Ele nos deu o alimento necessário. Muitas vezes nós temos tantas coisas, né? Mas nós não temos de verdade a presença do Senhor. Às vezes não nos falta o pão, às vezes não nos falta o que beber e o que comer, mas nos falta a presença de Deus. Que nunca venha faltar a presença de Deus na nossa casa, que nós saibamos viver com pouco, que nós saibamos viver com muito, que como assim diz o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos louvar. Glória a Deus. Vamos continuar adorando a esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor. Chamar as crianças para vir pra cá. Vem pra cá. Chamar a Rebeca e a Pieta para estar louvando junto com a gente, que é um louvor conhecido. Deus é Deus. Aleluia. Vem pra cá, meninas. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Vem cá. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Senta no meu colo. Vem, Rebeca, pra cá. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Glória, glória. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo,
certo, tudo dando errado, né? Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o dia da nossa morte. Pode não ser através do Covid, mas tantas outras doenças existem, tantas outras situações. Quando Deus decide nos levar, não importa aonde nós estivermos na hora, o Senhor vai nos levar, independente dessa peste que está rolando o mundo afora. Quando é da vontade do Senhor, nós estarmos juntinho dele, nós não poderemos fazer nada se não estarmos ao encontro do Senhor. Então, mesmo que essa pandemia perdure muito tempo e que muitas outras pessoas, né, vão morrer também, mas um dia nós estaremos lá, junto com o Senhor, face a face, adorando ao Senhor. E nós acreditamos nisso, né? As coisas nem sempre vão dar certo. Mas Jesus Cristo, Ele está conosco, Ele está no nosso barco, né? Ele está conosco em qualquer situação. E como é maravilhoso a gente poder descansar nessas palavras do Senhor. A Thaís colocou assim: não vai embora não, crianças, saudade. Aí, tia Thaís está falando que saudade, Pietra. Dá um beijinho, manda um beijinho. Manda ver. Fala que você tá com saudade. Vamos louvar saudade. Jesus, o plano perfeito, né? Ele pagou por nós o preço da nossa salvação, a liberdade que nós temos hoje em Deus foi pago lá na cruz do Calvário. E é esse Deus que nós agradecemos, é esse Deus que nós estamos aqui adorando, clamando, bendizendo. Glória ao nome do Senhor. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Esgate salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Oh, aleluia. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Oh, glória a Jesus. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, Um pacto pra selar. silêncio no céu. Esgate salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Jesus, obrigada. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz,
Seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Te adoramos, Adoramos ao teu nome, ao Cordeiro de Deus. te adoramos, te adoramos. Glória, glória, glória. O plano perfeito de Deus, Jesus Cristo aqui na terra para nos salvar, né? Para nos garantir a nossa herança eterna, a nossa vida eterna, só em Jesus Cristo, né? Ele decidiu obedecer ao Pai. E nós hoje também podemos escolher obedecer ao Pai todos os dias da nossa vida. Que Jesus, em nome de Jesus Cristo, eu e você venhamos obedecer ao Pai. Que saudades, Ana Elisandra, que saudades, Amém, que amém. Saudades de todos. vocês. Em nome de Jesus. O pastor Fernando vai começar a parte da mensagem, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Lembrando que sexta-feira nós estaremos aqui também às 20 horas, tá? E no domingo o irmão Jean vai estar fazendo essa parte da abertura com louvor, tá bom? E depois os outros ministros, né, se puderem também, a gente vai estar entrando em contato, né, para eles poderem também estar fazendo esse momento em nome de Jesus. Eu só queria deixar um aviso aos jovens que estão acompanhando essa live no Facebook, que no sábado nós vamos estar fazendo também uma live na página da Rede Jovem, ao mesmo tempo também no YouTube e no Instagram da Rede. Então peço que todos que estejam participando aqui agora, queiram participar com a gente, você que é jovem até 100 anos, então todos os irmãos são convidados a estar, vai ser no sábado agora, às 18 horas. Amém? Tá? Então, irmãos, fiquem aí, tá bom? Eu vou só desativar agora aqui o ao vivo e o pastor Fernando já vai, em alguns segundinhos, já vai estar entrando aí. Dá um ok aí, sinaliza ele aí. Vou colocar aqui a Pietra se inscrever no canal dela, irmãos. Depois a gente fala a respeito disso. Vai falando tudo. Em nome de Jesus. Não pode falar não. Lembrando que os irmãos que estiverem prestando algum tipo de serviço, né, estão parados em casa, estão precisando financeiramente, coloquem aqui nos comentários os serviços que os irmãos prestam, né, que de repente algum irmão esteja precisando do seu serviço aí, né, e é uma oportunidade, né, financeiramente, né, de estar abençoando os irmãos, né, e aqueles irmãos também que puderem estar ajudando com 1 quilo de alimento, né, procure o irmão Osmar em nome de Jesus. Lembrando, irmãos, que por mais que nós não estejamos lá no templo, né, dentro das 4 paredes, nós ainda continuamos sendo igreja e é também importante nós entregarmos o nosso dízimo e a nossa oferta. Então, os irmãos que não têm ainda, né, a conta da igreja, né, que os irmãos possam estar indo lá na casa do pastor Paulo, coloca dentro do envelopezinho a sua oferta ou o seu dízimo com o seu nome, o dízimo, né, referente a que mês, né, e entregue lá na casa do pastor Paulo em nome de Jesus, né, para que outras pessoas também sejam abençoadas. E também existe gastos também na nossa igreja, assim como a nossa zeladora, irmã Ângela, né, que com certeza ela está lá trabalhando lá. Então, irmãos, vamos estar ligadinhos nisso também, tá bom? Pastor, podemos encerrar? Então, irmãos, fiquem na paz, né? Em nome de Jesus, vamos continuar aqui agora na parte da mensagem do Senhor. Amém. Os irmãos que forem entrando, por favor, vão colocando aí um joinha, vão colocando um amém para a gente poder identificar, para ver se está nos ouvindo bem. Se estão nos ouvindo bem, estão nos ouvindo direitinho. Comente aí, faz um comentário, está ouvindo bem, estão tudo direitinho? Vão comentando aí os irmãos que vão entrando, vão aí se posicionando aí para a gente poder saber se está chegando direitinho a voz, se a imagem está legal, se o som está legal, se as coisas estão legais. Estão ouvindo bem? Vão colocando aí para mim. Vão colocando aí para mim aí. Isso. Maico está dizendo aí, vira a câmera, pastor. Agora não tem como virar mais. Como começou ao vivo, não tem como virar mais, Maico. Tem que fazer isso antes. Aqui não me permitiu virar a câmera, não. Isso. Os irmãos estão me ouvindo bem?
Coloca aí, escreve aí para mim aí se o áudio tá legal aí para poder eu saber. Digita aí um amém, digita sim, alguma coisa aí para poder eu identificar se tá tudo direitinho, se os irmãos estão me vendo, se os irmãos... A Ana Paula disse amém. Beleza, Ana Paula? Tá chegando legal o som aí? Legal. Os irmãos estão todo mundo ouvindo bem. Vai digitando aí, vai. Cheguei, opa! Cheguei. Ah, tá aí, irmã Thaís aí dizendo aí, cheguei. Isso, os irmãos estão ouvindo bem? Eu preciso desse feedback para poder saber se os irmãos estão legal, se está dando para identificar a voz, se a imagem está boa. Paz do Senhor, minha irmã Thaís, paz do Senhor, né? Como é que tá o áudio? Eu preciso saber do áudio para poder saber se os irmãos conseguem me ouvir bem, se está todo mundo me ouvindo. A Maiana, paz, Maiana. Cadê o pessoal? Sara Martins, olha aí, ó. Aqui em Niterói tá show. Olha aí, ó. Diretamente de Niterói, né? Geilce, boa noite, paz do Senhor, pastor. A Igreja Batista, o Michael tá dizendo, tá bem, Joyce. Amém, tá todo mundo, graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, eu quero pedir aos irmãos para que possam compartilhar essa live. Compartilhe essa live no próprio grupo da igreja, pedindo aos irmãos. Cadê Sofia, Rebeca e irmã Ana Márcia? Saudades dela. Irmã Thaís, deixa eu falar uma coisa para a irmã. Né? Eles têm que preparar psicologicamente, porque eles não são muito adeptos a câmeras, entendeu? Então tá tendo aí um conflito psicológico, um preparo psicológico para poder aparecer diante das câmeras. Né? O popular é a vergonha de lidar com a câmera, entendeu? Então, mas sexta-feira, se Deus assim permitir, eles estarão aqui em nome do Senhor Jesus. Vou estar orando para que Deus possa trabalhar esse psicológico deles aí. Maria Ribeiro, ô irmã Maria, boa noite, paz do Senhor, pastor Fernando. Claudinei, ô Claudinei, a paz do Senhor, louvado seja Deus, Deus abençoe você e a sua família. Ah, irmão Claudinei, que Deus abençoe, tá bom? Tamo junto. E não mudou nada não, estaremos juntos, estamos aqui sempre que precisar, tá bom? Dá um abraço aí na Juliana, né? Na esposa Juliana, no filho. Eu não lembro agora se é filho ou filha, né? Eu não lembro, não estou lembrado, mas que Deus abençoe a sua família. Irmã Elisandra, Geilce, Ivo, que saudade de vocês. Irmã Elisandra, saudade, Joyce, louvado seja o Senhor. Irmãos, muito bom poder estar aqui com os irmãos essa noite, nessa live. Eu confesso que o meu coração ele se enche de alegria, o irmão Mário está aí, e a vontade que eu tenho aqui é de poder abraçar todo mundo, né, pela saudade que a gente tem. Infelizmente, ficamos impossibilitados mediante a tudo isso que está acontecendo, né? Existe uma impossibilidade de poder estarmos juntos nesse momento, mas eu creio em Deus que logo, logo tudo isso irá passar. Eu creio em Deus que logo, logo tudo isso irá passar e a nossa vida voltará à normalidade, né? Voltará a nossa comunhão, voltará a nossa unidade, voltará, né, os momentos juntos na casa do Senhor em comunhão, né? Geilce aí, desde a outra live tem falado aí, saudades do retiro, verdade, né? Muitas saudades. A irmã Cíntia, olha aí, irmã Cíntia, né? Deus abençoe, Claudinei agora falando que ele tem uma menina, Emanuele, né? De 2 aninhos, Kelly, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos. Irmãos, nós tivemos aí um momento de bênção, de comunhão, de louvor, né? Momento de adoração ao Senhor, momento de poder cantar louvores em companhia dos irmãos, apesar de ser através dessa live, através online, mas nós estamos nos ajuntamos para poder cultuar e glorificar o Senhor, né? E louvado seja Deus por termos essa ferramenta e trabalharmos com essa ferramenta em nosso favor, para que possamos agora, né, apesar da distância física, mas nós estamos unidos espiritualmente. Apesar da nossa distância geográfica, nós estamos unidos, né, espiritualmente para poder louvar e engrandecer o nosso Senhor. Eu fico aqui pensando, né, irmãos, eu confesso aos irmãos que antes de tudo isso acontecer, eu ficava na minha cabeça pensando assim, como será o nosso louvor e adoração no céu? Como será tudo isso no céu? Né? Como será o nosso cântico? Como será a nossa comunhão no céu quando tudo acabar? Agora,
eu confesso aos irmãos que eu não tenho pensado nisso. Desde como aconteceu essa pandemia, o que eu tenho pensado é: como será a nossa volta ao templo? Como será o cântico da volta? Como será nós nos abraçando de novo? Como será nós estando em comunhão de novo? Como será nós cantando louvores unidos de novo? Esse é o meu pensamento. E eu anelo ao Senhor, né, que isso possa acontecer o mais rápido possível. Porque o sentimento aqui é único, é saudade. Saudade dos irmãos. E eu tenho certeza, assim como a irmã Luzia está falando aí, né, vai passar logo, assim eu creio, né? Então, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Tivemos um momento de cântico, mas eu quero aqui meditar um pouquinho na palavra de Deus com os irmãos, e eu vou fazer uma oração nessa hora. E eu queria pedir aos irmãos que, apesar de nós estarmos aí em nossas casas, apesar de nós não termos toda aquela formalidade da igreja, né? Apesar de nós não estarmos dentro dessa formalidade, mas nós estamos num ambiente de culto. Então, vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que venha nos abençoar. Vamos pedir ao Senhor que venha falar aos nossos corações. Vamos pedir ao Senhor que venha ministrar sobre as nossas vidas a sua palavra. Vamos pedir ao Senhor que a sua palavra nessa noite venha nos vivificarmos, para que possamos então assim engrandecer, ouvir, absorver, para que possamos então ser moldados pelo Senhor, para que possamos seguir adorando e buscando Ele, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, ó Deus, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, ó Deus, para que o Senhor venha falar conosco através da Sua palavra. Tu és soberano, Deus. Nós carecemos, como nós carecemos do Senhor, como nós precisamos do Senhor, como nós dependemos do Senhor, dependemos de orientação, dependemos de resposta, dependemos, ó Deus, de discernimento, precisamos ser fortalecidos. Deus, se o Senhor não estiver conosco, nada poderemos fazer, somos completamente dependentes. Por isso, fale aos nossos corações nessa noite e nos fortaleça, para que possamos seguir, ó Deus, enfrentando as dificuldades, as lutas, na força do Senhor. Ó Deus, que palavra, a Tua vontade sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 19. Enquanto os irmãos estão abrindo aí, você pode compartilhar essa live, né? Dá um pulinho rapidinho lá no grupo da igreja e coloca lá o link lá para que os irmãos possam se achegar, tá? Rapidamente, os irmãos entram lá no grupo da igreja e colocam o link lá para que os irmãos possam ter acesso, tá? Compartilhe pelas redes sociais, compartilhe pelo Facebook. Nós estaremos agora meditando, tendo uma breve meditação na palavra do Senhor, em Atos capítulo 16, a partir do verso 9. Esse texto é um texto bastante conhecido nosso. É um texto em que nós conhecemos bem, é um texto que nós temos entendimento sobre ele, é um texto que nós temos conhecimento, e é um texto que até mesmo nós cantamos sobre ele, que é um texto que conta a história de Paulo e Silas, quando eles foram açoitados e presos, tá? Então, é esse texto que nós vamos trabalhar aqui nessa noite para poder fazer a nossa meditação. Paulo e Silas açoitados e presos. Então, o texto diz assim: vendo seus senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando-o em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando o costume que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco.
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Tá bom? Até aí não precisamos avançar muito, nós conhecemos muito bem a história. O texto aqui, irmãos, para nossa meditação, ele está contando a história de Paulo e Silas. Paulo e Silas haviam acabado de poder curar uma jovem adivinhadora. Essa jovem adivinhadora, na verdade, era uma jovem que ela gerava lucro para os seus senhores fazendo uma espécie de adivinhação, tá? Então, o Paulo e Silas, eles libertam aquela jovem daquele espírito imundo que trabalhava adivinhando através daquela jovem. Então, Paulo e Silas, então, trabalham na libertação daquela menina. Ao trabalhar naquela libertação, acabou-se a adivinhação. Aquela menina, então, foi liberta. E o que aconteceu? Parou-se o lucro. Parou de poder entregar os lucros para os seus senhores. Isso gerou uma revolta. Isso mexeu no bolso daquele pessoal. Então, isso gerou uma raiva, um ódio referente ao apóstolo Paulo e Silas, que estava aqui nesse momento aqui na sua segunda viagem missionária, levado pelo próprio Espírito Santo. Eles queriam, se você for voltar lá um pouquinho no início do capítulo 16, eles queriam ir para um outro lugar, mas o Espírito Santo não deixou e levou para que ele viesse até aqui, para que eles viessem até esse momento aqui. E aqui nós estamos na segunda viagem missionária deles. Então eles fazem esse trabalho de libertação, e por eles fazerem esse trabalho de libertação, eles então começam a ter contra eles várias implicações tamanhas, não somente por conta do ato que eles fizeram. O ato em si gerou grandes controvérsias, dentre elas a cultura, a religiosidade, a prática dessa religiosidade, segundo eles. Então eles disseram, olha, isso a gente não pode praticar, eles estão trazendo para cá uma nova religião, eles estão trazendo algo que nós romanos não podemos praticar. E eles começaram então a gerar raiva e ódio, baseado em todo esse contexto, a ponto de poder levar Paulo e Silas para o centro da praça e ser, entre aspas, envergonhados, açoitados e presos. Percebe-se aqui que essa prisão que acontece, se você for ler o texto e você percebeu nisso, mostra para mim, para você, que eles foram por interior do cárcere, ou seja, eles foram para o pior lugar dentro da prisão. É como uma espécie de prisão de segurança máxima. E eles estavam ali agora feitos animais, acorrentados pelos pés, depois de terem sido açoitados. Este era o cenário que eles estavam vivendo. Ou seja, eles estavam fazendo a vontade de Deus, estavam praticando a vontade de Deus, dentro do propósito do Senhor, vivenciando a palavra, sem ter cometido nenhum erro, sem ter cometido nenhuma falha, não estando em pecado, e mesmo assim, sobrevém sobre eles um grande açoite. Sobrevém sobre eles uma grande ira, sobrevém sobre eles uma grande revolta, sobrevém sobre eles uma raiva daquele pessoal. Então eles são levados para o cárcere, no interior do cárcere. Então perceba o cenário. O cenário, irmãos, é um cenário de dor, é um cenário de sofrimento. O cenário que o apóstolo Paulo e Silas eles estão vivendo é um cenário de pavor, é um cenário doloroso, é um cenário de isolamento. Então agora eles estão nessa situação. Percebam que até aqui eles não fizeram nada de errado. E muito pelo contrário, eles salvaram, eles curaram e libertaram uma menina. Agora eles estão dentro desse cenário de horror. Percebam, irmãos, que eu queria pensar com os irmãos no psicológico do Paulo e Silas nesse exato momento. Eles não cometeram nenhuma fraude. Eles não cometeram nenhum erro. Eles não cometeram nenhuma falha. Eles não blasfemaram, estavam fazendo a vontade de Deus e acabaram de ser açoitados e apanharam. Eu quero lembrar para os irmãos que os açoites da época não eram uns açoitezinhos com varinha qualquer.
Não era um açoitezinho, não era apanhar, não era apanhar de forma qualquer. Os açoites, na verdade, eram os açoites ferrenhos, eram açoites que dilaceravam a carne, eram açoites que abriam feridas, eram açoites que abriam brechas dentro do corpo. Não era algo simples, não era um açoitezinho de um cacetete, não era algo que deixava apenas vermelhidão no corpo, na pele, não era algo que deixava apenas uma marca de mão, não era algo que deixava apenas um murro no rosto, um rosto inchado, não, eram açoites que abriam feridas, eram açoites que abriam brechas dentro do próprio corpo, e esse era o cenário em que eles estavam vivendo. Eles apanharam e apanharam para valer. Então o psicológico deles, eu fico pensando o que passava na cabeça deles baseado nesse momento. Eles poderiam facilmente pensar: bom, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade do Pai, e o que me acontece é isso? Eu estou fazendo a vontade do Senhor, estou sobre a palavra de Deus, porque eles foram levados lá pelo Espírito Santo, e o que me acontece é essa coça? O que me acontece é esse sofrimento? Percebam que eles poderiam estar usando desse pensamento. Eles poderiam estar usando dessa imaginação. Mas é interessante, irmãos, que ao ler o texto, você vai perceber, e eu, que em nenhum momento nós vemos murmuração, em nenhum momento nós vemos lamentação, em nenhum momento nós vemos reclamação, nem com Deus e nem com ninguém. O apóstolo Paulo e Silas, eles estavam completamente cientes daquilo, do plano e do propósito de Deus para com a sua vida. E isso mostra para mim e para você que eles possuíam uma confiança em Deus e confiança nos seus propósitos. Irmãos, é interessante que essa palavra confiança, ela vem e ela começa a ser gerada baseada num relacionamento. Essa palavra confiança, nós só podemos ter confiança em alguém quando nós passamos a conhecer esse alguém. E para que nós possamos conhecer esse alguém, nós temos que ter um relacionamento com essa pessoa. Eu preciso gerar relacionamento com alguém para que eu possa ter confiança nesse alguém. Senão eu fico apenas no achismo. Eu não consigo avançar para poder a ponto de confiar. Como é que eu vou confiar se eu não conheço? Como é que eu vou confiar se eu não tenho intimidade? Como é que eu vou confiar se eu não conheço as suas ações, os seus planos e os seus propósitos? E o apóstolo Paulo aqui, eles expressam, mediante ao seu comportamento, uma confiança daquele que chamou para um propósito, daquele que chamou para poder executar uma função. E a confiança neles era tamanha, a ponto deles terem a certeza absoluta que algo iria acontecer na vida deles. Confiança. Se você for voltar lá, no versículo 16, você vai ver que aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro da jovem possessa. Percebam, olha só, antes de eles poderem libertar aquela jovem, antes deles poderem trazer libertação àquela jovem, eles estavam indo para o lugar de oração. Que lugar de oração é esse? Nós poderíamos trocar isso. Eles estavam indo para o lugar de relacionamento. Então a oração é um relacionamento. E é a partir desse relacionamento que gera no meu e no seu coração confiança. Ainda que estejamos sobre os açoites, nós temos confiança em Deus de que a situação ela será revertida, que a situação ela será mudada. Então, para que nós possamos confiar, nós precisamos relacionar. E essa confiança, irmãos, que vai nos dar condições de poder continuarmos. Porque se temos um Deus quem confiamos, estamos certos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Confiança em Deus. Então, confiança. Quando eu tenho confiança em Deus, quando você tem confiança em Deus, gera no nosso coração certeza de que as coisas irão mudar. Porque quem está sobre nós, quem está governando todas as coisas, não sou eu e não é você. Não é o meu plano, não é o seu plano, é os planos do Senhor.
Não são os meus propósitos, não são os seus propósitos, são os propósitos de Deus. E eles são mais altos do que o nosso. Ainda que os ventos estejam ao contrário, ainda que os montes se levantem contra nós, ainda que se venha estourar sobre nós a guerra, ainda assim confiaremos no Senhor. Essa é a palavra para mim e para você, confiar em Deus. Não é confiar na nossa vida, não é confiar na nossa força, não é confiar no nosso trabalho, não é confiar na nossa saúde, é confiar no Senhor. E é exatamente isso que eles fizeram, confiaram em Deus. Eles tinham certeza, irmãos, eles tinham convicção de que Deus estava no controle de todas as coisas. Eles sabiam e eram sabedores que eles estavam na viagem missionária pelo propósito que Deus estabeleceu. E se aquilo estava acontecendo, é porque fazia parte do plano e do propósito do Senhor, ainda que eles viessem a ser açoitados. Deus tinha um plano para poder agir através deles. E isso é plena confiança e convicção. Ainda que nós venhamos estar sofrendo, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, que nós precisamos confiar. Ainda que o mundo esteja vivenciando essa pandemia, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, que nós precisamos confiar. Ainda que eu venha estar sofrendo, ainda que venha faltar mantimento e alimento na minha casa, eu preciso entender que Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e eu preciso confiar, porque tudo vem dele. O escape vem dele, o socorro vem dele, a alegria vem dele, a força vem dele, a ajuda vem dele, tudo vem dele para com as nossas vidas. Eu sei que muitas vezes, humanamente falando, é difícil. Eu sei que muitas vezes, humanamente falando, não é tão simples assim. Eu sei que muitas vezes falando, quando nós sentimos na nossa própria carne, não é tão fácil assim confiar em Deus, parece um romantismo. Mas é por isso que eu trouxe essa palavra para os irmãos, para que nós possamos meditar. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, nós estamos falando de alguém que foi carne como eu e você, nós estamos falando de alguém que foi discípulo como eu e você, nós estamos falando de alguém que sofreu, mas alguém que confiou no Senhor. Paulo e Silas, eles confiaram em Deus. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é possível confiar em Deus em meio à pandemia. É possível confiar em Deus em meio ao caos. E é Ele que nos fortalece. Por isso, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E olha só a experiência do apóstolo Paulo, naquilo que ele vivenciou. Olha só a experiência do apóstolo Paulo, a sua experiência de vida, a sua vivência. Olha só, ele aprendeu a viver na fartura, ele aprendeu a viver na escassez, ele aprendeu a viver na sobra, ele aprendeu a viver na falta. E aí ele pôde dizer lá em Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso viver na sobra, posso viver na falta, posso viver quando tudo vai bem, posso viver quando tudo vai mal, porque quem me fortalece em viver nessas circunstâncias é Deus. Por isso eu posso viver, porque é Ele que me fortalece. Então a palavra de Deus aqui para mim e para você é confiança. Precisamos seguir confiando em Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela começa a mostrar para mim e para você as suas palavras de motivação, de incentivo, palavras de certezas, palavras de ânimo para mim e para você. Olha só, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa é a confiança de que tudo aquilo que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável. Ainda que eu não venha entender, ainda que eu não venha compreender, precisamos seguir confiando no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque no final de tudo, nós iremos verdadeiramente compreender todos os planos e desígnios do Senhor traçados para a humanidade. Nós iremos entender no final de tudo todos os planos de Deus, desígnios, propósito traçado para a humanidade. Nós iremos compreender isso no final de todo. Hoje,
nós começamos ainda, humanamente falando, podemos até questionar, sem entender, mas no final de tudo nós vamos compreender, porque Deus ele não falha. Eu quero dizer para você o seguinte, Deus ele não tem plano B. O que ele projetou, ele projetou. O que ele planejou, ele planejou. O que ele planejou, seus propósitos, eles não têm plano B. Deus ele não tem plano B. Deus ele tem um plano. Ele tem um plano para a humanidade. Ele não tem plano B. Ele tem um plano. E ele traçou esse plano para mim e para você. E no final de tudo, nós iremos compreender os desígnios, planos e propósitos de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. E no final, o que nós iremos fazer, compreendendo todo esse plano e propósito, é cantar, louvar, hino da vitória levantado ao Senhor. No final, nós iremos nos prostrar por saber que quão amáveis são o nosso Deus. Quão amável é o nosso Deus. Por saber e por entender, no final de tudo, um Deus de amor, um Deus de perfeição, um Deus grandioso, majestoso. Nós vamos entender o seu governo, nós vamos entender Deus, nós vamos entender os planos de Deus. Deus não, os planos de Deus para com as nossas vidas. No final, nós vamos compreender. Por isso, irmãos, que, olha aí, irmão Paulo aí, todas as coisas cooperam, isso aí. Eles possuíam, irmãos, um propósito. O apóstolo Paulo e Silas, eles tinham um propósito. Eles fizeram a primeira viagem missionária, estavam aqui na segunda viagem missionária, e se você for andar alguns capítulos posterior, você vai ver que ele vai para a terceira viagem missionária. Ou seja, ele estava dentro do propósito. O que isso significa? O que isso quer dizer? Ele tinha plena confiança em Deus de que aquele que começou a boa obra ia ser fiel para poder terminar. E eles sabiam que apesar dos sofrimentos, a vida deles não iriam parar por ali. Eles iam continuar avançando e seguindo adiante. Confiança em Deus, porque quem levou eles ali não foi a sua carne, não foi a sua vontade, mas eles foram levados para lá pelo Espírito Santo. E isso mostra para nós, irmãos, o propósito, os planos do Senhor. Não é fazer a minha vontade, não é fazer a sua vontade, mas é a vontade de Deus. E se a vontade de Deus fosse para que eles pudessem ser açoitados, que assim eles pudessem fazer. Como você entende? Como você, ao ler o texto e pegar a história pronta, nós vamos perceber que os açoites, as lutas, foi para poder salvar um carcereiro. Olha os planos de Deus, olha os propósitos do Senhor, que nós não compreendemos, mas através de um sofrimento, Deus usou para poder salvar uma outra vida. Interessante, irmãos, que eles estavam ali pelo propósito do Senhor, e a confiança era tamanha, que eles eram sabedores disso, porque eles não eram e não tinham condições de poder estar ali. Se você for observar, os argumentos que foram usados para que pudessem ser açoitados e presos, não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque o apóstolo Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Então não fazia nenhum sentido eles poderem estar ali. Paulo e Silas eram cidadãos romanos e politicamente não deveriam ter recebido esse tratamento. No entanto, esse direito foi ignorado, motivado por questões culturais e preconceito religioso, que eles foram levados para lá. Simplesmente isso. Ou seja, eles não fizeram nada que pudesse levar aos açoites. Eles não fizeram nada, não burlaram nenhuma lei, não fizeram absolutamente nada. Ou seja, eles foram levados pelos açoites justamente pela raiva e pelo ódio daquelas pessoas por ter curado aquela jovem. E assim acabado com o lucro, acabado com a farra daquele lucro que os senhores viviam. Tudo isso, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que tudo isso fazia parte do plano de Deus, para mostrar para mim e para você que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus está no controle de toda a situação. Daí vem o nosso canto. Daí vem o nosso louvor. Irmãos, o nosso louvor e o nosso canto, ele vem
a partir da confiança, a partir do momento que eu entendo que Deus está no controle de todas as coisas, ainda que eu esteja sofrendo. A paz, que excede todo o entendimento, ela começa a vir a partir do momento que eu entendo que Deus, ele é soberano e ele governa todas as coisas. A partir do momento que eu entendo que tudo faz parte que existe um plano, existe um propósito de Deus para com as nossas vidas. E eu preciso entender, eu preciso compreender o propósito do Senhor para com a minha vida e para com a sua vida. Então, nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que se assenta no trono, um Deus que, como alguns acreditam, né? Tem um grupo de pessoas, teologicamente acreditam, né, que Deus, ele criou o universo, tá? Deus, ele criou o universo e abandonou o universo a seguir o seu próprio curso, né? A deixar o universo, né, tomar o seu próprio rumo e ele, como se estivesse de braços cruzados, né, observando a humanidade acabando com tudo. Não, nós não cremos assim. Nós cremos que Deus criou o universo e ele tem um plano, ele tem um propósito e ele governa todas as coisas. Dentro do plano, dentro do propósito do Senhor, está eu e você. Dentro do plano, dentro do propósito do Senhor, estamos nós. E quando eu entendo que Deus tem planos, quando eu entendo que Deus tem propósito, a minha alma descansa nesse Deus. A minha alma canta louvores ao Senhor. A minha alma, o meu coração começa a disparar cantos ao Senhor, porque eu começo a entender que Deus é quem toma conta da minha vida e da sua vida. Então, irmãos, essa era a certeza. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. E isso trazia a certeza de que a vida deles não pararia por ali. Deus tinha mais, tinha algo a fazer. Então, o que motivava o apóstolo Paulo também? O que motivava Silas? Irmãos, a motivação deles, já vimos que eles confiavam em Deus, já vimos que eles sabiam que Deus tinha um propósito para a vida deles, mas também o que motivavam eles era o amor. Irmãos, é o amor que nos impulsiona a continuarmos a nossa caminhada. Preste atenção numa coisa. Em meio ao sofrimento, em meio aos desafios, em meio à dor, o apóstolo Paulo e Silas, eles começam a cantar ao Senhor. Quando eles começam a cantar, por volta da meia-noite, os alicerces daquele lugar, eles se abalam e as cadeias se abrem, tá? As cadeias se abrem. Se você for voltar um pouquinho lá no início, né, desse capítulo aí 16, se você for voltar um pouquinho, você vai perceber que os carcereiros, tá? Os soldados, quando os salteadores, tá? Os salteadores, eles fugiam, quando os salteadores, eles fugiam, né? Os soldados eram penalizados. E eles eram penalizados com a sua própria vida, tá? Eles eram penalizados com a sua própria vida. O carcereiro, sabendo disso, ele mesmo se preocupou em tirar a sua própria vida, porque ele sabia que ele iria perder de qualquer forma. Ele iria perder de qualquer forma, talvez por vergonha, talvez, né, por várias situações. Ele decidiu fazer logo, ele falou assim, se é que eu vou morrer por eles, eu vou tirar minha própria vida. Então, quando ele ia fazer isso, o apóstolo Paulo segurou, não faça isso. Não faça isso. Agora você percebe uma coisa. Depois de ter sido açoitado, depois de ter sido preso, depois de ter apanhado, depois de ter sido preso como um animal, os alicerces, as cadeias se abrem, ele poderia entender e falar assim, é vontade de Deus que eu fuja para bem longe. É vontade de Deus que eu vá embora rapidamente para que ninguém me veja. Mas o apóstolo Paulo se preocupou, o apóstolo Paulo e Silas, eles se preocuparam em poder cuidar daquele carcereiro, por amor, por plano, por propósito. E isso, irmãos, é que nos impulsiona a continuarmos a nossa caminhada. Veja bem, Jesus Cristo veio a esse mundo a cumprir uma missão por amor. É o amor que nos faz confiar em Deus. É o amor que nos faz trabalhar
debaixo dos planos e dos propósitos do Senhor. É o amor que nos faz pregar o Evangelho. É o amor que nos faz cantar ao Senhor. É o amor que traz libertação. É o amor que traz relacionamento. Tem muitas pessoas querendo se relacionar com Deus baseado nas suas necessidades. Trabalhar, relacionar com Deus baseado nas minhas necessidades, isso não é amor. O relacionamento genuíno vem através do amor. Não é por aquilo que Deus pode me dar, é porque é bom poder estar na presença dEle. É bom poder estar na presença do Pai. O apóstolo Paulo, num ato de amor, juntamente com o apóstolo Silas, em atos de amor, ele se preocupa com a vida daquele homem, em meio à liberdade que lhe foi dada. Mesmo assim, ele, pera aí um pouquinho, nós vamos lá na sua casa, eu quero salvar você, eu quero salvar a sua casa. Irmãos, isso é amor, isso é amor. Nós precisamos pensar que o amor é que nos impulsiona. Então eu quero dizer para os irmãos uma coisa, preste atenção, é o amor que nos impulsiona, o amor para com o próximo. Aí, muitas pessoas, falando, igreja aberta, igreja fechada, como é que é isso, como é que é aquilo. Irmãos, nós estamos nos nossos lares por amor. Nós estamos nas nossas casas, nesse chamado quarentena, por amor ao próximo. É o plano de Deus, é o propósito de Deus, é por amor às outras pessoas. Nós estamos aqui por amor. Porque existe uma vontade muito grande de poder estar na igreja com os irmãos. Mas por que a nossa igreja se encontra fechada nesse momento? Por amor, para poder te preservar, para poder me preservar. Por que eu tenho que andar com máscara na rua? Por amor ao outro. Porque não é pela minha pessoa somente, mas é pelo amor ao próximo. E nós precisamos ter a consciência de que nós fomos chamados para poder amar. Por que eu digo isso? Porque essa é a maior pregação do Evangelho, é o amor. É a maior pregação do Evangelho, é como nós amamos uns aos outros. Portanto, o apóstolo Paulo, ele tinha amor para com as almas perdidas. Ele tinha amor para com o próximo. Ele tinha amor pela palavra de Deus. E isso, irmãos, nos impulsiona a amar. Se você ama alguém, o maior presente que você pode dar para essa pessoa é a palavra de Deus, é Jesus. Esse é o maior presente. Irmãos, nós estamos vivendo em meio à pandemia. Nós estamos vivendo em meio ao caos, onde pessoas não sabem o que fazer. Nós estamos vivendo num momento onde pessoas estão com fobias, com medo, depressivas. Nós estamos vivendo em momentos onde as pessoas não têm resposta, não sabem para onde ir. E nessa pandemia não tem para onde você correr. Não tem para onde você correr. Só que nessa situação que nós estamos, nós temos a solução. E a solução é Jesus Cristo. Ele pode trazer libertação em meio à quarentena. E isso é um ato de amor para com o próximo. E nós precisamos usar dessa libertação. O apóstolo Paulo, ao ser liberto, ofereceu Jesus para aquele carcereiro. Nós precisamos oferecer Jesus para as pessoas. O apóstolo Paulo, em meio à sua liberdade, poderia desfrutar rapidamente da sua liberdade e ir embora. Poderia cantar pneu, mas ele decidiu, trabalhar o carcereiro e oferecer Jesus para ele. Quero dizer para você que isso é que nos impulsiona, é amor. Amor pelas pessoas, amor pelas almas, amor pela palavra. O apóstolo Paulo tinha confiança, juntamente com o apóstolo Silas, eles confiavam em Deus, eles tinham propósito, sabiam do propósito de Deus, e eles tinham amor. Irmãos, quando nós trabalhamos por amor, nós não nos preocupamos, muitas vezes, com a dor que está em nós. Nós preocupamos primeiro para o próximo. Quando nós temos amor uns para com os outros, nós dividimos o que temos. Quando nós temos amor para com os outros, nós oramos uns pelos outros, intercedemos. Quando nós possuímos amor uns para com os outros,
nós oferecemos Jesus. E é nisso que nós precisamos vivenciar. Irmãos, nós temos a oportunidade ímpar de poder falar do amor de Deus. Nós temos uma oportunidade tremenda de poder anunciar Jesus Cristo é o alívio para a nossa alma em meio à dor, em meio à depressão. Jesus Cristo pode apacentar a nossa alma em meio às fobias. Nós temos a solução. Queridos, essa palavra, para mim e para você, é lógico que o cenário que o apóstolo estava vivendo era um cenário onde ele foi açoitado. Nós estamos vivendo um cenário completamente diferente, mas a ideia é a mesma. Estamos vivendo em tempos difíceis, mas apesar dos tempos difíceis, é possível cantar louvores, é possível confiar em Deus e é possível entender que Ele tem um propósito sobre as nossas vidas. Apesar dos tempos difíceis, é possível amar uns aos outros. É possível vivenciar o Evangelho. É possível, irmãos. E a grande verdade é a seguinte, que nesse exato momento em que nós estamos vivendo, é a oportunidade que nós temos de praticarmos aquilo que nós aprendemos. É a oportunidade que nós temos de poder colocar na prática aquilo que nós temos vivenciado. Irmãos, nós temos vivenciado em dias difíceis, e agora é a hora de nós colocarmos em prática para poder continuarmos seguindo, avançando, não apenas ficarmos no campo teórico, mas nos relacionarmos de fato e de verdade com o Senhor. Por isso eu quero reforçar aqui, mais uma vez, como que está, irmãos, a vida de oração dos irmãos. Para que você possa confiar, você precisa se relacionar. Para poder se relacionar, nós precisamos orar. Precisamos buscar o Senhor. Então, como que está a nossa busca com Deus? Como que está a nossa busca com o Senhor? Como que está o meu relacionamento com o Pai? Como é que está a minha intimidade com Ele? Não podemos dizer, nesse momento, em hipótese nenhuma, que nós não temos tempo para isso. Que agora tempo é que nos sobra. Agora nós temos tanto tempo que não sabemos nem o que fazer com o tempo que nós temos. É muito tempo, irmãos. Mas como é que está nesse tempo o relacionamento com o Senhor? Como é que está a minha vida? Como é que está a sua vida? Como é que está a nossa vida de relacionamento com Deus? Para que eu possa confiar, eu tenho que me relacionar, porque é o relacionamento com Deus que gera confiança. Porque quando eu me relaciono com Ele, eu conheço. Quando eu conheço, eu confio. Quando eu confio, eu descanso. Quando eu descanso, eu tenho paz. Eu tenho paz, irmãos. E é nisso que nós precisamos buscar. Paz. E essa paz só vem no relacionamento. Essa paz, lembra daquele cântico? Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Não é. Não é porque tudo me vai bem, não. Ainda que falte mantimento na minha casa, ainda que o produto da oliveira venha mentir, ainda que me falte todas as coisas, ainda que os meus olhos não venham ver a luz, ainda assim, temos infinitas, mas infinitas, grandes, infinitos motivos para glorificar ao Senhor. Ainda que os meus olhos não venham ver a luz, ainda que falte mantimento, ainda que não tenha mais nada para que eu possa fazer. Se daqui para frente não venha receber mais nada da parte de Deus, eu tenho infinitos motivos para glorificar e adorar ao Senhor. Nós precisamos confiar. Nós precisamos buscar. Irmãos, preste atenção. Se você não entendeu nada do que eu falei até aqui, preste atenção nessa palavra. O céu é para aqueles que confiam. O céu é para aqueles que se relacionam. O céu é para aqueles que se entregam à vontade, aos planos e propósitos do Pai. O céu não é para quem fica apenas na parte teórica, não. O céu é para quem tem vida com Deus. O céu é para quem se relaciona. O céu é para quem tem intimidade. E é nisso que nós precisamos buscar. Eu e você. Então, a palavra nessa noite para nós é confiar. Deus, ele tem um plano.
Deus, ele tem um propósito. Deus, ele tem um plano e tem um propósito. Governa todas as coisas. E nós precisamos, como igreja, seguir confiando, amando uns aos outros. Irmãos, na última live que nós fizemos aqui, nós falamos para os irmãos, olha, vamos interceder uns pelos outros. Intercessão é um ato de amor. Vamos orar uns pelos com os outros, uns para com os outros. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos orar. É verdade, olha o que o irmão Paulo falou, ó. Interessante que a Bíblia nos mostra que quando mais a igreja é exposta aos perigos, maior é a experiência com Deus. Foi assim que Paulo e Silas, ainda mais com Estevão, que foi apedrejado até a morte. Verdade, é verdade. Nós vemos a glória do Senhor, irmãos, quando nós entendemos que nós somos dependentes dele. Quando não entendo, e quando você entende que somos dependentes do Senhor, começamos a ver glória, começamos a ter experiência com Deus. Se você for pegar a história, você vai ver que os maiores avivamentos da história, eles aconteceram quando a igreja foi dispersada. Eles aconteceram em meio às perseguições. Os maiores avivamentos da história não foi quando a igreja se juntou para poder orar, muito pelo contrário, foi quando a igreja ela começou a se dividir pelas perseguições. Ali aconteceram os maiores avivamentos da história. Isso mostra para mim e para você o quanto Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e nós precisamos vivenciar isso, os planos e os propósitos de Deus para com as nossas vidas. Irmãos, é tempo de dor, tristeza? É. É tempo de sofrimento, de angústia? É. Eu não quero ser aqui, ser hipócrita, dizer que não. Mas em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à angústia, nós podemos nos alegrar no Senhor. Choramos, sentimos, mas a nossa alma, ela salta de alegria na presença do Pai. A nossa alma, ela entende que Deus está no controle de todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz, e ela nunca nos isentou disso, se é para chorar, vamos chorar. Se é para chorar, vamos chorar. Mas saiba de uma coisa, se é para chorar, chore, mas o teu choro dura até o amanhecer. Porque daí para lá é só alegria. Amém? Se é para chorar, vamos chorar, mas saiba-se que o teu choro tem data e hora para acabar, e é até o amanhecer, porque daí para lá é só alegria. Então, irmãos, eu e você estamos aí, debaixo dos planos do propósito. Ué, quem é o seu Deus? Quem é o seu Senhor? Quem é o meu Deus? Quem é o meu seu Senhor? Não é qualquer um, não é de barro, não é de prata, não é de ouro, não é de bronze, não é de ferro, é um Deus vivo que se assenta no trono, que governa todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, que vive e que reina desde a eternidade. Esse é o nosso Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe abundantemente. Eu quero dizer para os irmãos que nós estamos orando pelos irmãos. Apesar de nós não estarmos juntos geograficamente, nós falamos aqui na live anterior que a oração ela não sujeita a espaço geográfico. Ela não se sujeita a espaço geográfico. Nós estamos além. Nós estamos além. A oração ela é em outro campo, no campo espiritual. É conexão direta com Deus. Okay? Então, essa conexão direta com Deus não respeita, não se sujeita a um espaço geográfico. Tá? E o que nós aprendemos com isso, então? Que nós podemos interceder uns pelos outros. Se estamos perto, se estamos longe. Eu quero pedir aos irmãos que estejam orando pelo país, estejam orando pelo mundo. Nós podemos estar orando pelo mundo, nós podemos estar orando pelo país. Essa situação, irmãos, não é uma situação local, regional, não é uma situação somente nacional, é uma situação global. Então vamos estar orando pelo mundo, vamos estar orando por todos. Esse é o nosso papel como igreja, estarmos intercedendo. Intercedendo. Eu quero dizer outra coisa para os irmãos. Cuidado
Cuidado com aquilo que nos alimenta, tá? Por que eu estou falando isso, irmãos? Nós temos uma Bíblia em nosso favor, tá? E por que o que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes nós acabamos nos alimentando com as fake news que têm circulado no nosso meio. E nós, como cristãos, nós precisamos ter um cuidado muito grande, muito grande. Não postar aquilo que nós vemos em qualquer lugar. Nós precisamos passar pela peneira, irmãos. E qual é a peneira? A veracidade da fonte. O que eu estou mostrando é real? O que eu estou mostrando é realmente fulano falou, fulano disse? É realmente o que eu vejo? É realmente aquilo? Para que então eu possa passar pelos meus irmãos. Porque nós precisamos ter um cuidado, porque muitas vezes nós pegamos as mensagens, não sabemos de onde ela vem e colocamos no grupo, ou muitas vezes nós colocamos em outros grupos, e muitas vezes pela essa fobia, pela essa pandemia, pelo medo, pela essa instabilidade emocional que nós temos vivido nesses últimos dias, pessoas vão ficar cada vez mais depressivas e danos psicológicos estão sendo causados em pessoas, e nós precisamos ter um cuidado muito grande com isso, tá? Com aquilo que nós postamos, com aquilo que nós replicamos, tá? Então, vamos consultar a veracidade dos fatos. Vamos consultar. Aquilo que eu postei é verdade? É verdade, então você vai lá e posta. Agora, eu não sei de onde que vem, não sei qual é a fonte, não sei quem falou, foi um áudio que eu ouvi, foi um vídeo que eu vi, mas eu não sei de onde veio. Então, cuidado, tá? Cuidado, tenha um pouquinho mais de cautela, né? Vamos ter um pouquinho mais de cautela. Eu falo isso, irmãos, para mim mesmo também, tá? Porque muitas vezes a gente ouve uma coisa e a gente quer logo passar. Então, vamos analisar pelo menos, primeiro, vamos analisar, vamos passar pela peneira, porque tem muitas pessoas sofrendo. Nós temos aí uma psicóloga aí, né? Nós temos a irmã Madalena aí, ó, nos assistindo aí, participando desse culto, né? Muitas pessoas têm sofrido, irmãos, psicologicamente, danos, né? E esses danos muitas vezes são desastrosos demais. Uma situação muitas vezes que acontece durante meses podem deixar danos e sequelas durante anos na vida de uma pessoa. Então nós precisamos ter um cuidado e cuidar emocionalmente uns dos outros para que nós possamos. A palavra, ela tem que ser para mim e para você de esperança, confiança, propósito e amor. Então, quando eu passo pela peneira, eu tenho amor para com os meus irmãos também. Meus irmãos, grupos, aonde eu vou replicar. Então, que possamos, irmãos, nos policiar. Eu falo isso para mim também, tá? Eu falo isso, nos policiarmos, para antes de colocarmos qualquer coisa e nos cuidarmos, porque os efeitos trágicos, né, psicológicos, eles podem ser muito grandes na vida de uma pessoa, tá bom? E esse momento é um momento de estabilidade, é um momento de incerteza. Cada um, irmãos, vai reagir de uma forma numa situação como essa. Uns mais fortes, outros nem tanto. Cada um vai reagir de um jeito, uma situação. E nós precisamos respeitar o jeito de cada um, mas sempre crendo que Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor governa. A palavra nessa noite é confiança. Creia em Deus, tá? Creia em Deus. A palavra nessa noite é: Deus tem um plano e propósito para com as nossas vidas. E vamos agir por amor uns aos outros. Amor a Deus sobre todas as coisas. Que Deus, assim, irmãos, nos abençoe. Abençoe a minha vida. Abençoe a sua vida. Esse momento aqui, irmãos, eu confesso aos irmãos que quando eu entro aqui, quando eu fico aqui com os irmãos, a vontade aqui é de fazermos uma vigília. A vontade é essa, de poder fazermos aqui uma vigília pela saudade, né, de poder estarmos juntos. A palavra aqui é de poder estarmos aqui juntos o maior tempo possível, tá? Para mim uma alegria muito grande, um prazer imenso poder estar aqui com os irmãos. Nessa noite, irmãos, nessa noite, né, foi uma noite, essa palavra do Senhor, os louvores que foram cantados, tá? Os louvores que foram cantados aqui ao Senhor, né? Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe
Deus abençoe os seus planos. Deus abençoe. Eu quero dizer para os irmãos que o que nós estamos passando é momentâneo, é passageiro. É momentâneo, é passageiro. O que nós estamos passando. E daqui a pouco, em breve, nós estaremos juntos, em nome de Jesus. Nós estaremos. E uma coisa eu digo para os irmãos, hein? Ó, uma coisa eu digo para os irmãos. Depois disso, tudo que está acontecendo aqui, você vai perceber, e você já está percebendo isso. A minha vida, a sua vida, ela já não vai ser mais a mesma. A nossa igreja também não vai ser mais a mesma. Você verá o que Deus irá fazer através de nós, naquela igreja, nessa igreja, na igreja que sou eu, na igreja que é você. Não somos mais os mesmos. Não iremos fazer mais as mesmas coisas. Nós iremos, como igreja, avançar. E eu tenho certeza absoluta que grandes coisas o Senhor tem separado para nós. Grandes coisas do Senhor virão na minha vida e na sua vida. Eu tenho certeza que Deus ainda nos levará a lugares mais altos, como igreja do Senhor, nos seus planos e nos seus propósitos. Por isso, busque, continue buscando, continue louvando, continue adorando, continue se aperfeiçoando, continue mergulhando na palavra, continue moldando, porque Deus tem grandes coisas para mim e para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Precisamos confiar. Precisamos confiar. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus irá nos abençoar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor nos ajudou até aqui. E aí vamos seguir, clamando, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, Deus nos abençoe nessa noite, tá? Eu quero rogar as bênçãos do Senhor para a sua vida, para com a sua casa. Eu quero rogar. E eu quero aqui, irmãos, firmar um compromisso. Os irmãos estão comigo aí? Se os irmãos estão comigo aí, diz assim, ó, diz amém aí. Escreve aí, amém. Os irmãos estão comigo? Diz aí, amém. Diz aí, amém aí, se os irmãos estão comigo aí. Né? Como a irmã Thaís diz, eu estou contigo. Né? Diz aí, amém. Escreve aí, amém aí. Escreve amém, escreve amém. Só para a gente poder ver aí os irmãos. Estão me ouvindo bem? Amém, amém. Amém. Irmãos, olha só que interessante. Isso, irmãos, amém. Isso, irmão Mário, isso, amém, amém. Eu quero, amém, irmã Thaís, isso. Isso. Olha só, irmãos, nós vamos fazer a nossa live. As nossas lives, elas vão acontecer. Preste atenção, hein? As nossas lives, elas estarão acontecendo, ó. Quarta-feira, 8 horas da noite. Ok? Sexta-feira, 8 horas da noite. E domingo, 7h30 da noite. Tá bom? Então vamos lá. Quarta, às 20 horas. Sexta, às 20 horas. E domingo, às 19h30. Domingo de manhã, na escola dominical, você vai estudar a palavra de Deus com a sua família. Domingo de manhã, você vai estudar a palavra de Deus com a sua família, tá bom? Você vai fazer a sua classe na sua casa de escola dominical, eu vou fazer a minha classe de escola dominical aqui na minha casa, e você na sua casa, tá bom? Então, domingo de manhã, nós estaremos nas nossas casas, estudando a palavra de Deus. E nós vamos encontrar domingo à noite, às 19h30. Então, recapitulando, quarta-feira, 20 horas,
Sexta-feira, 20 horas. Domingo de manhã, você estudando a Bíblia na sua casa, eu estudando a Bíblia na minha casa. E domingo à noite, 19h30, tá bom? Mas aí eu quero pedir aos irmãos que incentive, irmãos, os irmãos lá no grupo, tá? Eu tô sem telefone, tá? Eu tô sem telefone. E sem o meu telefone, sem o meu número, eu perdi os acessos nos grupos. Eu só tô no grupo principal da igreja, tá? Mas eu quero pedir aos irmãos, eu só tô com o telefone de Ana Márcia. Então eu quero pedir aos irmãos que incentive o grupo dos diáconos, incentive o grupo dos homens, incentive o grupo das senhoras, das mulheres, tá bom? Das irmãs, tá bom? Incentive o grupo dos jovens, incentive o grupo dos adolescentes, para que nós possamos estarmos aqui, tá bom? Estarmos aqui. Ó, nós tivemos hoje aqui 31 pessoas, tá? Agora está mais ou menos em 25, mas nós tivemos aqui 31 pessoas. E esse número ele pode aumentar e fazermos aqui verdadeiramente um culto, uma celebração ao Senhor, tá bom? Então, assim, incentive pessoas a poder estarmos aqui, para poder estarmos nos envolvendo em culto, né? Amenizando assim esse momento aqui de saudade. Então, eu quero convocar os irmãos para que estejam compartilhando no grupo da igreja. Compartilhe no grupo da igreja, compartilhe entre outros grupos, para que nós possamos estarmos aqui, tá bom? E aqui encher e colocar o maior número de pessoas possíveis. E assim também, consequentemente, compartilhando pelo Facebook, compartilhando pelos grupos que os irmãos fazem parte, para que nós possamos aqui estarmos meditando na palavra do Senhor, tá bom? Nós vamos orar, nós vamos interceder pela vida dos irmãos e nós estaremos aqui impetrando a bênção do Senhor. E eu quero ver no final, eu quero ver os irmãos lá na casa dos irmãos, dizendo amém, tá bom? Dizendo amém, tá certo? Vamos orar ao Senhor. Quero agradecer aqui as pessoas que estão nos visitando aqui nessa noite, que não são membros ou que não fazem parte da membresia da igreja, mas que estão aqui nessa noite. Eu vi aqui alguns irmãos, só que na mensagem não dá para ler todas as... quando a gente está falando assim, né, para não perder o raciocínio, não dá para ler todas as mensagens que os irmãos colocam. Mas eu quero agradecer a todos aqueles que estiveram, aqueles que estão aqui, que não fazem parte da membresia da nossa igreja, que estão nos visitando aqui nessa noite. Saiba-se que você é muito bem-vindo em nosso meio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Nós, na verdade, o sentimento é de poder querer dar um abraço em você, mas a gente não pode. Sinta-se abraçado aonde você estiver. Sinta-se o abraço desse povo de Deus. Sinta-se o abraço do próprio Deus aí com vocês. E Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero dizer para vocês também, se precisar de algo que depender de nós, né, como pastor, como igreja, né, se precisar de algo, pode contar conosco, vocês que nos visitam. E aos irmãos da igreja também, tá bom? Eu estou sem telefone, mas aí os irmãos podem entrar em contato com o telefone de Ana Márcia, precisar de alguma coisa, precisar conversar, precisar dialogar, né? Os irmãos podem ficar à vontade. Se quiser, pastor, ore por mim nessa área, intercede por mim nessa área, né? Sinta-se à vontade, nós vamos estar intercedendo por vocês e vamos estar orando uns pelos outros, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Aonde você estiver, feche os seus olhos, curva a sua fronte e vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, ó Deus, nós, como igreja do Senhor, nós nos colocamos, ó Deus, diante de Ti, ó Deus. Nós nos prostramos, ó Deus, diante do Senhor, porque nós sabemos que Tu és soberano, Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és majestoso, Tu és o grande eu sou. Basta uma palavra Sua, Deus, e tudo se faz novo. Basta uma palavra Sua e tudo acontece. Nessa hora nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Confiamos em Ti. Sabemos dos Seus planos e propósitos. E nós estamos aqui, seguindo firmes, ó Deus, debaixo deles. Ó Deus, nós iremos caminhar. Por isso, ó Deus, queremos continuar avançando. Aumente o amor. Aumente-nos o amor pelas almas perdidas, ó Deus. Aumente-nos, Senhor. Ó Deus, nos ajude, ó Deus, a olhar com os Teus olhos. Nos ajude, ó Deus,
a fazer a tua vontade, não a nossa. Nos ajude, ó Deus, a ser sensível à voz do teu Espírito. Nos ajude, ó Deus, a ser movido pelo Senhor. Pai, nós queremos entregar as nossas vidas a Ti. Somos dependentes do Senhor. Ó Deus, queremos aprender e a viver confiando em Ti, prosseguindo para o alvo, mas descansando no Senhor. Que o Senhor abençoe os meus irmãos, a cada família, a cada lar aqui nessa noite representado. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a todos aqueles que estão nos visitando nessa live. Que o Senhor abençoe, tome conta, Senhor. Abençoe as suas casas, abençoe as suas famílias, abençoe os seus lares. Ó Deus, proteja e guarde. Ó Deus, essa é a nossa petição nessa noite. Que o Senhor proteja cada lar aqui representado. Que o Senhor abençoe a cada lar. Que o Senhor, ó Deus, possa dar ordem aos seus anjos, ó Deus, em respeito de cada irmão que se encontra aqui nessa noite. E assim proteger e guardar a cada um deles. Seguiremos confiando no Senhor. Seguiremos, ó Deus, descansando nos teus planos e propósitos. Ó Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela paz que excede todo entendimento. Obrigado, Senhor, por ser um Deus de amor e ter cuidado de nós. Até aqui nos ajudou, Senhor. Entregamos assim as nossas vidas em Tuas mãos. Nos dê agora uma noite de paz, descanso em Tua presença. Ó Deus, dê uma noite, ó Deus, de paz, de renovo. Ó Deus, uma noite de sono tranquila na presença do Senhor. Renovando assim as nossas forças, para que amanhã, se o Senhor nos permitir, possamos nos levantar para engrandecer o Teu nome e seguir assim com os Seus planos e propósitos sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos e receba a bênção em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Teu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face dessa terra. Não somente agora, mas para todo sempre. Eu quero ouvir todo o povo de Deus diz: que Deus vos abençoe. Amém. Que Deus vos abençoe grandiosamente, os irmãos. Esperamos, irmãos, na próxima sexta-feira, se assim Deus nos permitir. Temos um encontro com Cristo e temos um encontro uns com os outros. Deus os abençoe. Deus abençoe abundantemente, irmãos. Fique na paz.